ela se tornou uma festa capitalista. E você tem aí na história dois períodos que são de extrema importância para a direção da humanidade, que é um primeiro período chamado de Idade das Trevas, ou Idade Média, onde a ideia católica, o poderio intelectual, o poderio financeiro, econômico, quem predominava e quem dominava ela era a Igreja Católica. Então, na primeira instância, a Igreja Católica ela utiliza desse conceito para poder alcançar os seus objetivos. Sim. Mas, de um certo tempo, ela enfraquece e entra o capitalismo, que não deixa a Páscoa de fora, que não coloca a Páscoa no canto, mas ela acaba também usando a Páscoa como um conceito para poder alcançar os seus objetivos. E se no primeiro momento a Páscoa ela tinha um significado religioso, que também apontava para significados espirituais em alguns pontos, você tem agora a Páscoa comercial, que aponta para princípios capitalistas e financeiros. E desde pequeno, para uma criança, não comemorar a Páscoa e não ganhar ovo de Páscoa é muito triste. Verdade. Você vê, por exemplo, tem crianças que são pobres que não conseguem comprar ovo de Páscoa. E elas se entristecem. E é uma tristeza não comer ovo de Páscoa com a criança. É uma tristeza não adquirir e não participar do manteio de Páscoa comendo ovo de chocolate com a criança. É uma realidade capitalista. Verdade. Isso foi implantado pelo capitalismo. Eu utilizei a Páscoa como exemplo, mas você tem várias festas que eram religiosas e tinham um cunho espiritual que o capitalismo se apoderou e decretou para a humanidade, decretou para o mundo que deveria ser utilizado de uma maneira capitalista e consumista. Aí você percebe, por exemplo, a origem e a essência de vários traumas, várias angústias e várias pessoas depressivas que crescem traumatizadas. Você tem crianças hoje que não têm condição de comprar ovo de Páscoa e que amanhã serão adultos traumatizados devido a um conceito mal interpretado pelo capitalismo. Sim. Então isso gera uma tristeza, a ausência da felicidade. Você vê pessoas com depressão, não só através de porque não ganham um ovo de Páscoa, mas porque não conseguiu talvez coisas que o capitalismo dita que aquilo vai torná-la feliz. Então o capitalismo fala, compre este celular porque isso vai lhe tornar feliz. No dia da Páscoa, compre um ovo de Páscoa porque se você comprar ovo de Páscoa você vai se tornar feliz. Então esses conceitos é que o mundo precisa ser bloqueado pelo entendimento bíblico. E a Bíblia traz a verdadeira essência da festa de Páscoa, que não é dar ovo de Páscoa, que não é você ser feliz comendo ovo de chocolate. Você não vai se tornar realizado se você ganhar um ovo de Páscoa do seu pai ou da sua mãe. Você vai se tornar realizado se você tirar o fermento da sua casa e colocar o sangue do cordeiro na sua vida, porque essa é a verdadeira essência do significado da Páscoa. Glória a Deus. Essa é a verdadeira essência que Deus ele ordenou para o seu povo. Conhecer ele de uma maneira mais íntima, é por isso que Paulo lá em Romanos capítulo 12 ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo diz, para você ser feliz você tem que ter ovo de Páscoa no dia da Páscoa, mas Deus diz, não, para você ser feliz você precisa ter entendimento que a gente está se esforçando para poder passar aqui, para que quando talvez a tristeza chegar na sua vida, porque você não ganhou um ovo de Páscoa, e o ovo de Páscoa ele se aplica não só a um ovo de Páscoa na sua mesa, mas a muitas coisas que talvez você tentou adquirir, que você não conseguiu, por isso você bloqueou a sua esperança. E a depressão é a falência da esperança. A depressão é a ausência total da esperança. Uma pessoa que se suicida é porque ela acredita que na sua vida não existe mais esperança. Só que Deus ainda ele diz, a esperança, mesmo que seja cortada como lá diz em Jó, capítulo de número 7, versículo de número 14, que não é o hino, mas está na Bíblia isso. Jó capítulo 7, versículo 14, ainda que seja cortada ao cheio das águas. O Filho e glória do Espírito Santo, né? A esperança, né? E a esperança é Cristo, meus irmãos. A esperança é Cristo Jesus. Oh, glória. Sabemos que nós somos a palavra temente a Deus, né? Todos nós temos um credo religioso. E a Páscoa, esse período pascual, né? Que nós estamos aqui terminando março, pegando abril, não é verdade? O mês pascual. Você não tem mais esperança, você não tem mais vontade de acreditar na santa palavra do Senhor. A palavra do Senhor é rica e eficaz. A palavra de Deus, ele transforma a vida do homem através da fé.
a questão que Jesus ele veio, né, à Terra, passou num período de 33 anos e 6 meses aproximadamente sobre a Terra, estava evangelizando, estava anunciando a palavra do Senhor. E ele dizia: o reino de meu Pai chegaste a este século, a este mundo. Ou seja, João 14, verso 1: não se turbem os vossos corações, Deus, creste também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, meus irmãos, quando Jesus estava com seus discípulos na mesa, e ele verbaliza, ele vai falar: um de vós irá me trair. Ou seja, na mesa é intimidade. Sim. Na mesa senta a pessoa, come com Jesus. Ele tem que cumprir a profecia, não é verdade? Por quê? Mas quando que me chama a atenção, Diácono Oliva, que eles recebem a traição, Judas se levanta e vai, penso eu, creio eu, que ele vai até os oficiais, da qual ele fez um acordo com 30 moedas de prata para prender Jesus. Mas sabemos, quando ele se levanta, Jesus, ele comeu com Judas no mesmo prato, mas o que me chama a atenção, que ele pega de novo o pão, e pega o cálice e vai dizer: este é meu sangue, este é meu corpo, uma nova aliança que faço convosco. Eu estou aqui, mas um dia não estarei mais aqui, mas só vou cear com vocês na casa de meu Pai. Oh glória! Só vou cear, a próxima ceia não vai ser mais aqui na terra, a próxima ceia vai ser na casa de meu Pai, porque lá em Hebreus 11:15, há uma pátria melhor do que essa. Se eu fosse vocês, eu estava gemendo para retornar de onde tinha voz saído. Essa cidade é espiritual. Ou seja, as boldas do cordeiro nos esperam. Então o Sérgio já está fazendo uma ligação muito coerente em relação à Páscoa do Êxodo, a semana, porque a Semana Santa é católica, né? Isso. A gente, como cristão, não tem base bíblica não existe mandamento pedindo para comemorar a Semana Santa. Ela é católica, uma tradição católica. Isso. Né? A gente está explicando sobre a Semana Santa aqui, mas ela não é um mandamento de Cristo. Cristo não falou: comemore a Semana Santa. Existe um momento que Cristo manda comemorar a sua morte e anunciar a sua vinda. Sim. Que é através da ceia. O princípio da ceia, ele parte lá do Êxodo capítulo 16, que é a Páscoa. Houve algumas adaptações. Por quê? Porque Cristo ele toma a ceia, né, antes da sua morte, e ele toma a última ceia, que era uma tradição. Havia algumas taças, o número de taças eram 4, onde cada taça simbolizava uma promessa divina feita para o povo do Egito, lá no Egito, através de Moisés, que Deus ia libertar o povo, ia livrar das mãos de Faraó, ia tirar o povo do Egito, levar para o deserto. São 4 promessas. E as 4 taças simbolizavam a ira de Deus sobre o Egito. Porque se você for olhar a origem do vinho, a origem do suco da uva, você vai ver que é um processo onde se pisa e amassa a uva no lagar. E o lagar, ele simboliza a ira de Deus, simboliza a ira divina. Isaías 53 fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus. E pelas suas pisaduras. As pisaduras aconteciam no lagar. Pisaduras de Cristo não é quando ele pisava sobre as ruas de Jerusalém e pingava sangue, ele pisava o sangue em cima, não. Pisaduras simboliza o próprio Pai, pisando Cristo como se ele fosse uvas, para extrair dele a essência. E ali diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados pelas suas pisaduras. E o lagar e o vinho e tem conotação espiritual, porque o próprio Cristo ele é pisado, ele é moído na cruz do Calvário. Ele manda se comemorar a sua morte, manda anunciar a sua vinda através da Páscoa, da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, como você preferir chamar. E é um memorial que aponta a sua vinda. E todo mês na igreja, todo mês é comemorado nos templos esse cerimonial, como se fosse um treinamento. Glória a Deus. É um treinamento. Porque se você for parar para pensar, você que crê na esperança da vinda de Jesus, você que crê no arrebatamento, vamos agora usar um pouco a nossa mente para poder imaginar um pouco.
Eu vi alguém perguntando, até pregando certa vez, como que vai ser no céu? A Bíblia não fala como vai ser no céu. A Bíblia não menciona. Não existe na Bíblia dizendo, lá no céu você vai fazer isso, você vai tomar conta disso. Não. A única coisa que a Bíblia menciona sobre a ação e atitude, movimentação de alguém que espera o arrebatamento e a vinda de Cristo, é no milênio. Isso. São períodos de 1000 anos onde as pessoas que foram arrebatadas, elas vão ter poder de julgar. Apocalipse 19 fala que os crentes receberão os vestes de linho fino, que são a justiça dos santos. João no capítulo 19, depois que ele vê a batalha entre a besta, o falso profeta e o anticristo, ele vê que alguns possuíam tronos, e a esses foram dadas autoridades para julgar. E você percebe que o milênio, na verdade, é um período de serviço. Não que você vai servir Cristo de maneira, distante, de forma presencial, ou representado pelo Espírito Santo, mas você vai estar do lado dele pessoalmente, servindo ele no milênio, julgando as nações. Então, se você observar, por exemplo, todo o conjunto de regras que Cristo estabeleceu para a igreja, como a Santa Ceia, como serviço nos templos, como os trabalhos que são realizados, você percebe que, na verdade, se trata de um treinamento. Um treinamento que você faz hoje, para quando você entrar no milênio, você está preparado para exercer o seu verdadeiro ofício, que é de servir a Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no milênio. Então, todo serviço, toda cerimônia realizada nos templos na verdade, debaixo de uma autoridade, que é o sacerdote, nosso pastor, um treinamento para quando você entrar no milênio, você está apto e preparado. Assim como a empresa ela te treina primeiro nos seus treinamentos introdutórios, que você faz para quando você estiver capacitado, habilitado, você ter autoridade para poder exercer, também Cristo ele também prepara o crente através do Espírito Santo com uma forma de preparação para que você entre no milênio com a autoridade de exercer aquilo que ele lhe deu. Então, não rejeita o chamado, não rejeita o seu serviço, não rejeita a Santa Ceia. É tudo um treinamento para quando você entrar no milênio, você ter autoridade para poder trabalhar para Ele. E essa autoridade vai ser entregue para você, segundo a Bíblia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, né? Isso mesmo, meus irmãos. Rapaz, mas é tão gostoso, né? Quando nós falamos do amor de Deus. O tempo passa rápido, né? O tempo passa rápido, muito rápido. Né? E Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Papo missionário é isso aí, meu irmão. Papo missionário é uma troca de experiência. Né? Eu não sou o dono da verdade. Na verdade, o Luan também não é. Né? Ninguém é o dono da verdade. A única verdade aqui é Cristo Jesus. Na verdade, nós estamos falando sobre o verbo é Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre a verdade. Quem é essa verdade? É Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que vocês sintam abençoados, que vocês possam ter aprendido um pouco, né, sobre esse conteúdo, sobre a era pascual, né, sobre essa cultura judaica também, né, sobre a nossa fé. E eu convido você, talvez você não toma Santa Ceia, talvez você é cristão, talvez você é levita, né? Você é o tangedor, você faz parte do coral da igreja, mas por aventuras, né, você se conta fraco. Eu não sei qual é, né, a sua fraqueza, não sei qual é o pecado que está deixando você distanciado sobre a presença da Santa Ceia. Mas na Santa Ceia é o momento de você fazer uma reflexão e você ao se perdoar. Por quê? Começou falando do Êxodo, isso. Páscoa, Santa Ceia. Só as considerações finais, né? E eu muito obrigado pela participação de todos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? E a sua participação também, fico muito feliz pelo convite, não está nada programado, sim, né? Mas Deus programou. É verdade. Em nome de Eu Jesus. que agradeço, viu, Senhor? Amém. Satisfação, viu? E das suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais nenhuma mesmo, acho que já falei demais, agora almoçar, né? Almoçar, né? Alguém aqui tem que almoçar, né? Que seja proveitoso essa live para você. Em nome de Jesus. Né? E ore por nós. Vamos estar encerrando aqui nosso programa Papo Missionário com a oração em nome de Jesus. Vamos unir a sua fé com a minha fé e com a fé dos irmãos em nome de Jesus. Pai, nesta manhã maravilhosa, pegando a tarde, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, sobre esse ensinamento, o Papo Missionário, ó Pai. Entra em cada casa, Pai, em cada mente que está nos assistindo, ó Pai, que as pessoas possam ser edificadas, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Até breve, em nome de Jesus. Tchau.